A promessa de Deus na vida do Luara e do João. Então, louva a Deus pela vida de vocês, tá bom, João? As portas da casa do Senhor estão abertas para vocês, tá bom? Você que está com a sua Bíblia, abre o livro de Romanos, capítulo 13, versículo 11, que é o título dessa conferência profética. Amém, igreja? Amém? Amém. É o título da conferência profética. Romanos capítulo 3, versículo 11. A Luara vai estar apresentando o Miguel hoje? É? É o livro de Romanos capítulo 3, versículo 11. Aí, Abraão, chegou um menino aqui hoje. Para aquele jeito das mulheres, né? Chegou um varão aqui hoje, o São Paulino ainda, né? Mas São Paulino, né, João? Não fala isso não, né, João? Seu filho, né? A Edivânia também ganhou o neto. Miguel, né? Só que o nome do neto tem quantos dias? Fez um mês. Ah, fez um mês. Miguel. Depois de Caraguá? Que benção. Primeiro neto seu? A segunda. Que benção. Todos acharam? Diz assim a palavra de Deus. Romanos 13, versículo 11. E digo isto a vós outros, que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Amém? Feche seus olhos em nome de Jesus. Você que está com a Bíblia na mão, se quiser colocar a mão sobre a palavra de Deus, fique à vontade. Se estiver sem a Bíblia, põe a mão sobre o seu coração, feche seus olhos. Pai amado, Pai querido, estamos aqui diante da Tua palavra, da Tua rica e poderosa palavra. Fala em nosso coração, nos fortalece, continua falando, porque até aqui o Senhor já falou através dos louvores, testemunhos que foi contado do Teu servo, dos Teus filhos. Eu te peço, Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha nos alimentar, venha nos avivar, nos despertar, talvez um sono profundo, Senhor, a qual muitas das vezes situações pequenas, insignificantes, nos afasta da Tua presença. Às vezes, situações, meu Pai, que nós mesmos colocamos dificuldade. Como diz o mundo aí fora, às vezes fazemos tempestade no copo de água. E esquecemos de buscar a Tua face, a Tua presença. E se preocupamos com as coisas terrenas da terra. E esquecemos as coisas celestiais. Então o Espírito Santo de Deus nos fortalece essa noite, mais um domingo, para que o Senhor venha falar em nosso coração, nos fortalecer, trazer um refrigério, trazer uma saída, e que venhamos ter um conhecimento maior, meu Pai, não somente do estudo da Tua palavra, mas entender o propósito, porque estamos aqui diante da Tua presença essa noite. Meu Deus, então fala em nosso coração, mais uma noite, mais uma vez. É o que te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Amém. Essa conferência de avivamento, ela vai trazer para mim e para você um impulso, um refrigério, uma saída, uma direção. Amém? Amém. Ela vai trazer um impulso, um refrigério, uma saída e uma direção. Vai te impulsionar para aquilo que Deus quer para você realmente. Não somente viver o seu chamado, viver na presença de Deus, adorando, louvando, engrandecendo, sendo grato, mas vai te impulsionar, vai abrir tua visão para você viver uma vida avivada, feliz, alegre e sempre entendendo por que você está aqui na terra. Para que nada do mundo atrapalhe aquilo que Deus tem para você. Eu pedi para o João ele abaixar uma música que nem evangélica, uma música de um rapazinho que canta música. Não vou nem falar do mundo, algo que Deus colocou no coração dele, que ele sentiu no coração, e ele está caminhando, mas eu tenho certeza que logo, logo ele vai estar caminhando com Deus, por aquilo que Deus está fazendo na vida dele, um testemunho que ele deu um tempo atrás, e ele sabe que também tem um chamado, mas é uma letra interessante, que vai te impulsionar, vai abrir tua visão, que muitas vezes as coisas lá de fora preocupam muito mais do que as coisas de Deus, deixa tua mente às vezes preocupada, ansiosa, às vezes pessoas que lançam às vezes palavras de divisão, de contenda, ou até mesmo quer parar aquilo que Deus tem para você. Você acaba muitas vezes, porque eu também já fui assim,
Às vezes você faz tempestade em copo d'água. Você faz naquela situação que é tão pequena para Deus, você esquece do poder da grandeza de Deus, e aquela situação às vezes você não consegue dormir, não consegue viver, e vai te atrapalhando, tirando alegria, tirando sono, às vezes fica com a insônia, não consegue dormir preocupado. Uma situação que, se você parar no dia de hoje e olhar, fala, é pequena. Então escute essa música que o João abaixou, tá bom? Talvez você já conhece essa música já. Presta bem atenção na letra dessa música. Não sei o que será de nós amanhã. Somos instantes feitos de agora. Conservo sentimentos bons aqui dentro, e o que não for eu deixo lá fora. Seja o que Deus quiser, eu vou seguir com fé. A minha paz nenhum dinheiro vai comprar. E nessa vida uma coisa eu aprendi: não leve tudo tão a sério, nada se leva daqui. Preserva a gratidão no meu coração, e isso ninguém pode desmatar. Somos dilema, sou meu inimigo, meu herói. Às vezes a gente se alimenta, às vezes a gente escolhe. Meus pensamentos mantenham-se atentos ao equilíbrio. Que os meus pensamentos mantenham-se atentos ao equilíbrio. Não sei o que será de nós amanhã. Somos instantes feitos de agora. Conservo sentimentos bons e que não for eu deixo lá fora, lá fora. Até aqui, tá bom? É o Gabriel Elias e o outro cantor, Vitor Creio. Você vê que essa letra aqui mexe muito com a mente da pessoa, o interior da pessoa, né? Ele refere que para se manter no equilíbrio, para você não guardar nada das coisas lá fora que tenta às vezes atrapalhar o propósito de Deus dentro da tua vida, para você guardar no teu coração somente aquilo que vai te edificar, para guardar somente aquilo que vai fazer você bem, que você vai viver, para você ser grato, para você viver feliz, para você ter uma vida sadia, para você não deixar as coisas lá fora atrapalhar o que você tem aqui dentro, que é as coisas de Deus. Ele se refere a uma pessoa que se mantém no equilíbrio para guardar as coisas do interior, mas coisas boas, e ser grato no dia a dia, para você viver uma vida feliz, uma vida saudável, para você não viver uma vida aprisionada. E ele refere uma letra que faz impulsionar a pessoa a viver feliz, a pessoa ter felicidade, a pessoa entender que se você guardar coisas ruins dentro do teu coração, coisas que vai atrapalhar a sua felicidade, você não vai conseguir impulsionar para aquilo que você vê no futuro. Então você vê, o menino acho que tem 22 anos, ele apresentou, e ele deu um testemunho algum tempo atrás num canal fechado de televisão, que quando ele era adolescente, na escola, todo mundo tirava sarro dele. Falava, como o Leonardo disse. O Leonardo veio de uma favela, não foi, Leonardo? Barulhos, né? Você morava numa casa que às vezes passava ferrado embaixo, não foi o que você falou? Ele falou que quando ele estudava na escola, esse rapaz, todo mundo falou que ele ia ser um Zé Ninguém. Que ele não tinha condições, que ele não ia falar, que ele não era ninguém. E ele foi entendendo que se ele guardasse aquelas coisas negativas na mente dele, não ia ter impulso para ele viver o sonho e o projeto que ele tinha no coração. Então ele começou a descartar na escola todas as palavras negativas. E começou a se apegar com quem? Com Deus. Mesmo caminhando com Deus. Começou a se apegar na palavra de Deus, estudando a Bíblia dentro da sua casa, lendo aqueles versículos, para ele entender que ninguém ia tirar o propósito que ele tinha no coração. É o que impulsionou ele para o futuro, para onde ele está agora. E eu tenho a certeza, a convicção do coração, pelo que ele deu, pelo testemunho que ele contou, logo ele vai estar aceitando a Jesus e caminhando com Jesus. Então, o que eu quero passar para você hoje? Eu vou passar para você que está em Colossenses capítulo 3. Mas antes de passar a palavra de Deus, eu quero passar para você 3 personagens, 3 pessoas que você conhece, que o mundo conhece,
É Pelé, Garrincha e Ronaldinho Fenômeno. O Garrincha, quando ele foi fazer o seu primeiro teste, no primeiro clube no Rio de Janeiro, aquele clube não aceitou ele porque ele tinha as pernas tortas. Ele voltou para casa triste, angustiado, e o seu pai impulsionou e falou: não, Garrincha, você vai fazer o teste, você vai passar. Daí foi no Botafogo, lá ele passou, e todo mundo conhece o Garrincha. O outro foi o Pelé, que é um nome que está no mundo inteiro, mesmo ele morrendo, partindo, falar de Pelé, todo o país conhece Pelé. Quando ele foi fazer um teste no time do Corinthians, o Corinthians rejeitou Pelé. Ele chegou na sua casa triste. Seu pai e sua mãe falou: não, Edson Arantes, você vai conseguir, você vai vencer. Impulsionou Pelé para ele não desistir. Pelé veio fazer uma viagem para Santos, foi em Santos, fez o teste, passou e tornou esse nome sobrenatural no futebol. E outro foi o Ronaldinho Fenômeno, foi fazer um teste com um time do Rio de Janeiro. Também aquele time não aceitou o Ronaldinho. Ele foi no São Cristóvão, aceitou, foi no Cruzeiro, essa potência que o mundo inteiro conhece. Mas qual que foi o diferencial nessas três pessoas que hoje, se falar no nome de qualquer um, todo mundo conhece? Foi a impulsão que seus pais deram, o ânimo que seus pais deram, para não fazer esses três personagens existir. Se você procurar aqui na Bíblia, a vida de Abraão, onde estava falando do Abraão ali, o profeta Abraão, que nos coopera, nos ajuda com a obra de Deus, é um pastor missionário da obra de Deus. Se você pegar a vida de Abraão, Abraão ele saiu da sua terra, ele saiu sem rumo, aos olhos humanos, sem direção aos olhos humanos, mas ele tinha uma direção que vinha dos céus. O nome de Abraão foi levantado por toda a terra. Todas as pessoas da terra sabem quem foi Abraão. Se você pegar o nome de Moisés, Moisés foi abandonado numa cesta, um pouquinho maior que essa, na beira do rio, rejeitado pela família, rejeitado por pessoas, e o nome de Moisés está registrado na palavra de Deus. Se você pegar o nome de José, como eu disse com o irmão Márcio, José foi rejeitado pelos seus irmãos, esquecido pelos seus irmãos, pela sua família. Se você falar de José, hoje está registrado, governador do Egito, aquele que mudou a história do Egito, aquele que levou a visão que Deus tinha dado para ele. Se você pegar a história de Daniel, Daniel foi jogado nas covas dos leões, Daniel foi abandonado, bem dizer, nas covas dos leões, mas dentro da cova Daniel não está sozinho. Quem foi Daniel está aqui, junto com Medraque, Sadraque e Abednego. Também foi lançado na fornalha quentíssima, e está registrado na palavra de Deus. Se você pegar vários nomes que estão aqui, profeta Elias, Eliseu, Abacuque, Elias, quem que foi esses homens? Foram pessoas que aos olhos humanos ninguém dava nada, mas por ter uma intimidade com o Senhor, o coração está avivado, pelo seu coração está sempre na presença de Deus, sempre grato a Deus. Deus ele impulsionou esses homens para receber o sobrenatural que está registrado na palavra de Deus. Então essa conferência, esse culto, vai para você avivar o seu coração, para alegrar o seu coração, para você entender que Deus tem um propósito na tua vida e que você tem um chamado, e vai te impulsionar para aquilo que Deus quer que você tenha e receba. Amém? Abra a tua Bíblia no livro de Colossenses, capítulo 3. Livro de Colossenses, capítulo 3. Agora pode falar sério comigo, igreja, não precisa mentir, eu vou falar de mim. Quem que muitas das vezes, algumas circunstâncias que acontecem na tua vida, você fica muito preocupado mesmo? Quem? Pode levantar a mão. Que às vezes até tira o teu sono, tira a tua paz, tira a tua alegria. Verdade ou mentira? Coisas que, se você for olhar, às vezes parecem impossível mesmo para você resolver. Mas, se você for olhar hoje, no dia de hoje, se você entregar na mão de Deus, buscar as coisas do alto, entregar para Deus e buscar as coisas do alto, você vai ter o entendimento que para Deus nada é o quê? Impossível. Olha o que diz a palavra de Deus, livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 1. Aqui é Paulo dizendo, apóstolo Paulo: portanto, se fosse ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas daqui da terra, porque morrestes, a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo,
que a nossa vida se manifestar, então vós também sereis manifestado com ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão, lasciva, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessa mesma coisa andaste vós também noutro tempo, quando viveis nela. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena no vosso falar. Não mintas uns aos outros, uma vez que vos despiste do velho homem com os seus feitos, e vos revestides do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Revesti-vos como eleito de Deus, santos e amados, e termos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e longanimidade. Suportar-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo, isso, porém, esteja o amor, que é vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instrui-vos e aconselhai-vos mutuamente, em que toda a sabedoria, louvada a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizer, seja em palavra, seja em ação, fazeis o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Até aqui. Amém? Até aqui. Você vê que o apóstolo Paulo, ele chegou numa certa fase da vida dele, que ele tinha uma certeza que viver com Cristo para ele era lucro. Estar com Jesus para ele era lucro. O apóstolo Paulo chegou um momento que, se você ler aqui em 2 Coríntios, Colossenses, ele chegou uma hora que falou: Senhor, me leva daqui, porque para mim o lucro meu já recebi. Me leva daqui porque eu já quero viver no paraíso. Eu já recebi do Senhor o ensinamento, eu já recebi do Senhor a perfeição. Me leva daqui. Mas foi necessário ele permanecer. Cristo deu mais uma oportunidade para ele permanecer, porque ele ainda tinha que ganhar muitas almas para Jesus. O propósito dele ainda não estava terminado aqui na terra. O apóstolo Paulo, ele chegou um momento da sua vida que ele estava querendo dar um despertar nas igrejas, um despertar nas pessoas que estavam na presença de Jesus, que estavam dormente, com sono profundo. E ele lançou algumas mensagens para algumas igrejas. Ele lançou algumas mensagens para alguns povos, para algumas pessoas que estavam dormindo espiritualmente, não estavam vivendo aquilo que era para viver, não estavam recebendo de Deus aquilo que ainda era para receber, porque ele estava dormindo. E ele mencionou que está na presença de Deus, com a gratidão no coração, vivendo em mansidão, amando uns aos outros, vivendo o amor de Deus, dando graça a todo momento, agradecendo aquilo que recebia de Deus. Era um momento que a vida dele estava sendo avivada, renovada e transformada pelo Espírito Santo de Deus. A Bíblia nos ensina que nós temos que vigiar. E o que? A primeira é vigiar, é isso? Ou a primeira orar? Primeiro vigiar e orar.
Por que Jesus, tão bom conosco, Ele mandou eu e você primeiro vigiar do que orar? É bom estar no monte, pastor? É maravilhoso. É bom você fazer uma campanha de jejum para você que vai alimentar a tua vida física, não somente espiritual. É bom. Você vai matar a vontade de muitas coisas que você às vezes tem vontade, você vai matar aquela vontade, vai deixar de lado. Você vê que o povo católico, eles entraram em um processo que muitos criticam eles, muitos falam mal deles. Eles entraram num processo da quarentena. Eu conheço pessoas que são católicos que vai ficar 40 dias sem tomar sua cervejinha. Vai ficar 40 dias sem comer aquilo que ele colocou, apresentou para Deus. E eles cumprem com o processo. Eles são certos com aquilo que eles apresentam para Deus. Se eles receberam uma bênção, que às vezes fala que é de um santo, mas é o próprio Deus que abençoa. Se eles receberam uma bênção, eles pagam promessa, eles saem andando daqui de Caraguá e vai até a pé Aparecida. Eles cumprem com aquilo que eles profetizam para Deus. Ele tem respeito, ele tem temor a Deus. O povo católico, eles entraram num processo da quarentena, que eles vão ficar 40 dias sem fazer aquilo que eles mais gostam. E às vezes nós que estamos na presença de Deus criticamos eles. Tem cristão que às vezes fala que vai ficar com alguma coisa e não consegue ficar uma semana. Promete algo para Deus e não cumpre. Recebe uma bênção e se afasta de Deus. Tem pessoas que prometem algo para Deus, como o diácono Leonardo disse, começa a ser abençoado, começa a ser fortalecido, e aquilo que Deus vai lançar no caminho dele, que vai mudar a história dele, que não vai ser aquilo que ele recebeu, ele deixa a desejar. Deus está preparando, fazendo ele passar por uma prova, por um estágio, por uma fase. Ele fecha a porta, ele faz de uma forma que a pessoa é obrigada a buscar Deus, não tem como recorrer. A pessoa vai, se humilha aos pés do Senhor, entrega o coração para Jesus. Deus começa a abrir a porta, porque ele está com compromisso com Deus. Deus começa a abrir a porta sobre o sobrenatural, começa a ser abençoado. E quando ele está com a bênção nas mãos, ele acha que já está bom. Mas o melhor está por vir, meu querido, minha querida. O milagre está por vir. Não vai ser o bem material, não vai ser aquilo que você conquistou, que vai impulsionar você para o futuro, que vai avivar você, para você ter alegria, ter paz no coração. Você vê o livro de Jó. Jó ele perdeu tudo que ele tinha. Jó ele perdeu os seus filhos, seus bens. Eu acho que nenhum de nós aqui, escutar a igreja toda, irmão, não passou o processo que Jó passou. E Jó ele ficou ali firme, foi impulsionado por Deus, não desistiu, não amaldiçoou seu Deus. Ele permaneceu forte, fiel a Deus, honrando o nome de Deus, Abraão. E lá na frente, a impulsão que Deus deu no coração dele mudou, avivou e fortaleceu a vida dele. Amém? Amém. Porque ele resistiu o processo. Ele foi temente a Deus. Ele foi fiel a Deus. Ele permaneceu até o fim do lado de Deus, glorificando a Deus, adorando a Deus. E ele passou por um processo, uma experiência. Deus permitiu que Jó passasse por essa experiência, porque Deus queria mudar a sorte de Jó, o coração de Jó, e avivar o Jó para se preparar, porque o melhor estava por vir. E às vezes nós sofremos coisas pequenas, coisas insignificantes, e às vezes nós mesmos enterramos e freamos e estacionamos aquilo que Deus quer nos entregar, quer nos avivar, quer nos preparar, quer nos capacitar espiritualmente para você se avivar. Uma igreja esperta, uma igreja atenta, uma igreja que ora, que jejua, uma igreja que paga o preço, uma igreja que além de tudo, ela vigia naquilo que não pode contaminar o seu coração. O apóstolo Paulo, ele tinha uma convicção no coração. A Bíblia diz que ele, quando era do mundo, ele fazia algo que matava o povo de Deus. Ele era perseguidor dos cristãos. Ele não tinha dó. Se Saulo ele passasse aqui e visse aqui nós aqui, falando no nome de Jesus, ele ia pegar uma tocha e ia queimar todos nós. Era o que Saulo fazia. Ele ia tacar fogo na igreja de Cristo. Ele perseguia os cristãos. Quantos cristãos Saulo matou? Quantas pessoas que serviam a Deus que Saulo matou? Só que quando Saulo se converteu, deu um giro de 360 graus, se converteu, e ele entendeu que o que ele fazia era o velho homem. Deus matou o velho homem de Saulo e fez um novo homem. Aquilo que ele fazia no passado não fazia mais parte do seu futuro. Deus impulsionou, Jesus impulsionou Saulo, transformou para Paulo, mudou o nome de Paulo,
e aquilo que ele fazia no passado não fazia mais parte do coração dele no futuro. E o que fez Saulo, a mudança de Saulo, foi entender que as coisas que Jesus colocou para ele, apresentou para ele, seria coisas do sobrenatural. Seria coisas que ele não ia viver aqui na terra, mas sim onde? Nos céus. Foi coisas que Jesus apresentou para Paulo, que não seria aqui na terra que ele ia viver, mas seria onde? No céu. Porque eu tenho que falar a verdade para você. Vai acabar a sua perseguição? Não vai. Vai acabar as pessoas que querem te perseguir? Não vai acabar. Vai acabar as pessoas que vão tentar matar o teu sonho? Não vai acabar. Vai acabar as tuas lutas? Não vai acabar. Vai acabar aquelas coisas que querem amedrontar você da parte espiritual, para colocar medo, para tirar você do caminho de Deus? Não vai acabar. O inimigo não descansa. Mas o que vai fazer você superar, o que vai fazer o inimigo até tentar vir na tua casa, no teu coração, e quando ele chegar na tua vida, ele dá um berro e sair correndo, vai ser você buscar as coisas da onde? Do alto. Porque a Bíblia diz: resistir-vos o diabo, e ele fugirá de onde? De vós. Como que eu vou resistir o diabo nos tempos de hoje? Para fora? Por lado de fora? Na aparência? Nas coisas que eu tenho? Nos bens que eu recebi? Como que eu vou resistir o diabo nos tempos de hoje? Mostrar aquilo que eu recebi, aquilo que eu ganhei de Deus? Não. O diabo Leonardo falou a chave da vitória dessa noite. Como que eu vou resistir o diabo, igreja? Nos dias de hoje, vai ser com os bens que eu tenho, com a família que eu recebi, com os milagres que aconteceu? Não. Como que eu vou resistir o diabo? O diabo entender que ele pode tentar matar minha fé, que ele pode tentar paralisar o projeto que Deus tem na minha vida, mas ele não vai conseguir, porque aquilo que eu tenho no coração, ninguém pode tirar, que é a presença de Deus, que é a gratidão a Deus, que é aquilo que Deus colocou no meu coração, injetou na minha vida, para impulsionar eu para onde? Para o meu o quê? Futuro. Para as coisas do alto, para as coisas celestiais. Mas eu tenho que me revestir com as coisas aonde? Do alto, dos céus. As coisas que vai me fortalecer, que vai me renovar, que vai me transformar, que vai trazer o refrigério, a mudança e a transformação, que vai trazer o quê? O arrependimento. Como que eu posso ter uma vida avivada? Como que eu posso ter uma vida sadia, espiritualmente falando? É eu entender que eu preciso me arrepender do velho homem e nascer o quê? De novo. Tem que me arrepender do velho homem e nascer o quê? De novo. Como que aquela cliente do pastor, ela viu no pastor um homem de Deus? Como que aquela cliente viu? No pastor como um homem de quem? De Deus. Pela sua atitude, pelo seu caráter, pela sua postura, pelo seu falar, pelas suas condições de oferecer o trabalho, pela sua honestidade. É ou não é? Porque ela reconheceu o verdadeiro homem de Deus por isso. A Bíblia diz que uma viúva viu Eliseu passando na rua e de longe ela olhou para aquele homem e falou assim: lá vai um verdadeiro homem do quê? De Deus. Pela sua conduta, pelo seu caráter, pela sua posição, e porque Eliseu nunca desfaleceu no seu coração a obra do Senhor. Nós nunca podemos desfalecer, irmão Márcio, a pastora Fran, o pastor Bartolberto, Abraão, a Evelyn, a diaconisa Karina, o João, a Raquel, nós que estamos no caminho de Deus, ajudando a Jesus ganhar almas para o reino dele, cooperando, estendendo as mãos para o próximo, sendo uma ferramenta. Nós nunca podemos desmerecer aquilo que Deus colocou no nosso coração, que é um talento, é uma ferramenta que Deus nos emprestou para apoiar Ele aqui na terra, para impulsionar as pessoas, injetar um espírito de ânimo, de coragem, e encorajar para ele enfrentar o dia seguinte. Está entendendo, igreja? Para ele enfrentar nessa terra, irmão Felipe, coisas que muitos não suportam, coisas que muitos não vão aguentar, vão parar, vão pedir uma ajuda, vão desistir. Então nós que estamos hoje na casa de Deus, nós vamos receber de Deus o Espírito Santo de Deus para nos impulsionar no nosso futuro, para nos avivar para aquilo que ainda não chegou em nossa vida, aquilo que ainda não recebemos de Deus.
um impulso que vai fazer você entender, com a letra daquela música, que vai fazer você entender que no teu coraçãozinho aí, que é um coração de carne. Quem tem um coração de carne aqui? Que palpita, que bate? Tem? Está de pé. Mas o coraçãozinho, o coração que Jesus refere, não é esse coração de carne. Todo mundo faz o coração. Sabe o coração assim mesmo? É, né? Formato não é, né? É redondo. Né? Por que coração assim é bom, Marcos? Porque é bonitinho. É bonitinho, né? A Alexa faz um coração. Faz o coraçãozinho ali. Faz um coraçãozinho ali. Esse coraçãozinho que nós temos tão bonitinho, né? Que bate, palpita, né? Mas Jesus, ele refere o coração à nossa mente, ao nosso pensamento. E aqui dentro, se você não estiver preparado para guardar só coisas boas, só coisas que vai edificar a tua vida, que vai mudar o teu pensamento, aqui dentro dessa caixa, esse pensamento, que a Bíblia diz que Jesus, que Deus, ele sonda e esquadrinha o nosso pensamento, ele sabe. E quando vem um arrependimento aqui dentro, automaticamente é ligado com quem? Com Deus. Tem uma ligação aqui dentro. Tudo que vem aqui dentro tem uma ligação com Deus. É como o irmão Márcio falou, a gente estava lá com o drone, com aquele drone voar e trazer a imagem para o celular. Eu não sei explicar muito não. Tinha 3 equipamentos, não tinha? Se um falhar, o que acontece com o drone? Perde sinal. Então tem uma edificação ali, tem uma junção, tem um ligamento entre o celular, entre o drone. E nós também somos assim com Deus. Tem um ligamento aqui dentro da nossa mente, dessa caixa. Tudo que entra aqui de bom, Deus ele sabe. Mas também de ruim ele que sabe. Porque tem um ligamento. E as coisas ruins que entram, que você deixa entrar na tua mente às vezes, que nós somos falhos e pecadores, e deixa permanecer muito tempo, ela vai trazer dentro da tua mente, do teu coração, que a Bíblia relata, coisas negativas que não vai ter força para impulsionar você para o seu futuro, para aquilo que Deus quer que você chegue, alcance. Se você deixar coisas negativas ficar muito tempo dentro da tua caixa aqui, da tua mente, do teu coração, vai passar dias, noite, madrugada, meses, anos às vezes, que vai atrapalhar coisas boas que estão para chegar. Vai formar um paredão, como aquela muralha de Jericó, que tiveram que dar 7 voltas nela. Aquela muralha que atrapalhava o povo ter um contato com Jerusalém. Tem coisas que entram na tua mente que atrapalham o propósito que Deus tem para você. Não vai te edificar, não vai fazer você forte, não vai encorajar você. Tem coisas que entram na tua mente que muitas das vezes nós permitimos que tira o processo de Deus da nossa vida, que atrapalha o processo de Deus em nossas vidas. E Deus essa noite ele quer trazer na nossa mente, Deus essa noite ele quer trazer no nosso pensamento, para que você venha entender que a tua mente, o teu pensamento tem que ficar preparado para receber as coisas de Deus. A tua mente tem que ficar preparado para receber as coisas do alto de Deus, para você se fortalecer, para você entender que se você fortalecer com as coisas de Deus, você vai ser capaz de vencer as batalhas e as lutas que você precisa enfrentar. Se você deixar ser fortalecido com as coisas de Deus, você vai ter força para lá fora você conseguir vencer os obstáculos e as lutas que você vai enfrentar. Se você deixar na tua mente as coisas de Deus entrar e permanecer, você vai ser capaz de fazer uma direção certa das coisas que você tem para alcançar. Amém, igreja? Amém. Então Paulo ele diz, aqui em Colossenses capítulo 1, 3, versículo 1. Livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 2. Diz assim: pensai nas coisas lá do alto, não nas coisas que são daqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Por que Paulo ele diz aqui, pensai nas coisas do alto, não nas coisas daqui da terra? Tem como viver aqui na terra e não pensar nas coisas aqui da terra? Tem, igreja? Não tem.
É impossível você falar para você assim, deixa seu pensamento agora só para as coisas de Deus. Deixa a sua mente só para entrar as coisas de Deus, as coisas aqui da terra, você não deixa entrar, não vai ter como. Não vai ter como, é impossível. Porque você está aqui agora, mas está pensando no dia de amanhã. Tem pessoas que estão aqui agora pensando naquilo que vai ter que fazer amanhã. Então não tem como. Vai entrar no teu pensamento coisas aqui de baixo. Só que a tua vida espiritual tem que estar ligada com as coisas do alto. Mesmo as coisas aqui da terra, preocupação, compromisso no dia a dia, não pode atrapalhar o processo de Deus na tua vida. Você tem que saber administrar. Ser um administrador das coisas dos céus e das coisas aqui da terra. Você tem que administrar as coisas aqui da terra e as coisas do céu. Você tem que priorizar as coisas aqui da terra e as coisas do céu. Você tem que administrar a tua vida espiritual e as coisas aqui da terra. Mas, pastor, como que eu vou administrar as coisas dos céus e da terra e que as coisas da terra não venham prejudicar as coisas do céu? E, pastor, mas como que eu vou fazer para administrar as coisas dos céus e aqui da terra e não prejudicar minha vida no dia a dia? Para não atrapalhar, para me ser dois personagens, para me ser duas pessoas, não. Deus nos capacita, nos orienta. Que você se alimentando com as coisas do alto, você se alimentando com as coisas lá de cima, as coisas celestiais, vai edificar a tua vida espiritual. Não vai edificar a tua carne, vai edificar a tua vida espiritual. E você edificando a tua vida espiritual, igreja, você vai estar preparado para resolver as coisas aqui da terra, com mansidão, com domínio próprio. Vai entender, olha o cheirinho de pipoca agora, até fome. Você vai entender que as coisas aqui da terra você vai viver, vai administrar, mas não vai atrapalhar você com as coisas do alto, as coisas de Deus. Você vai ser um bom administrador. Você vai administrar as coisas do alto e vai administrar as coisas aqui da terra. Só que as coisas aqui da terra não vai atrapalhar você viver o que você tem que viver, as coisas dos céus, o que Deus tem para você. Está entendendo? Não se apegando nas coisas materiais, não fazendo das coisas materiais o Deus da tua vida, o baluarte da tua vida, a recompensa da tua vida, não. Você tem que administrar e entender que o Deus da tua vida é o Deus Todo-Poderoso, é o leão da tribo de Judá, aquele que está acima de todo nome. É Ele que é o Deus da tua vida, é Ele que é a recompensa da tua vida. Que às vezes o homem não pode te recompensar, as pessoas não podem te recompensar, mas Deus não esquece daquilo que você fez para Ele. Deus não vai te abandonar, ainda que você esteja sozinho aqui na terra, esteja administrando as coisas aqui da terra, mas não tem ninguém do teu lado. Mas Ele, o leão da tribo de Judá, o Deus Todo-Poderoso, Ele está do teu lado, te capacitando e está dizendo aquilo que você precisa, o refrigério e a saída. Eu conheço pessoas que moram sozinhas, não tem nem marido nem filho. Você entra na casa dela, é uma solidão, assim, falando de pessoas. Mas ela consegue administrar a tua vida aqui na terra e consegue administrar a tua vida lá em cima, no céu. Pessoa que você conversa com ela tem uma sabedoria e às vezes fala, irmão, mora aqui sozinho, irmão. Você que imagina, essa casa que tem tanta presença de Deus, estou tão feliz aqui. Eu consigo administrar minha vida e administrar as coisas do alto. Isso daí não atrapalha o meu compromisso com Deus. Quando Deus preparar uma família para mim, amém. Se me preparar, eu estou aqui vivendo o melhor de Deus, mas eu estou vivendo aquilo que Deus tem aqui na terra para mim. Eu estou trabalhando, estou ficando feliz, eu estou administrando as coisas que Deus me dá, e nada atrapalha o plano que Deus tem para mim. Mas também conheço pessoas que têm famílias enormes, famílias abençoadas, filhos, netos, e às vezes não conseguem administrar nem a própria família, a família que Deus deu, que tanto desejou, pela luta, pela tribulação, e também não consegue administrar as coisas do alto, que era para administrar, para cuidar, que é a sua salvação. E daí a vida dela vira uma bola de neve. Ela fica sem saída, ela fica sem recurso. E ela faz aquela situação onde muitos pedem um filho, onde muitos pedem um neto, onde muitos pedem um marido, muitos pedem um esposo para viver feliz. Ela faz daquela vida uma tribulação tão grande que ela entra em depressão e solidão e às vezes não tem nem saída para viver feliz. Porque o bom administrador é aquele que entende. Paulo ele diz: buscar as coisas do alto que vai te edificar, as coisas celestiais, porque as coisas da terra, traças e ferrugem o consomem. Então quando Paulo ele diz buscar as coisas do alto, administrar as coisas do alto,
significa que dessa terra eu não vou levar nada. Nem a minha família eu vou levar, nem meus filhos eu vou levar. Eu tenho que trabalhar pela minha salvação e tenho que impulsionar para que todos os meus familiares me acompanhem para buscar o reino dos céus. Eu tenho que ser imagem e semelhança de Deus aqui na terra, para que eu vá para os céus com Jesus, mas também levo todos os meus familiares. Eu tenho que trabalhar, administrar aqui na terra, enquanto estiver vivo, para que eu seja o sal da terra e querer levar, e aceitar levar e impulsionar meus familiares para ter um lugar reservado nos céus. Eu tenho que impulsionar, porque cabe aos meus familiares, meus filhos, minha esposa, a minha casa, buscar, porque a salvação é individual. A salvação é individual, porque muitas vezes tem pessoas que pensam que está com a salvação nas mãos, mas mal ele sabe que não está. Daí aquele filho que ele acha que não vai, aquele irmão, aquele parente que ele fica apontando, está com a salvação e ele vai ficar. Então eu tenho que trabalhar na minha vida para viver uma vida avivada, feliz, alegre, para não murmurar, para não blasfemar contra as coisas de Deus, e entender que para mim chegar no céu, ter uma morada no céu, eu tenho que aceitar mudança no interior, dentro do meu coração, para que as coisas aqui da terra não atrapalhem aquilo que Deus tem para mim, para que as coisas da minha casa não atrapalhem o propósito que Deus tem para mim, para que as coisas do meu serviço, na minha rua, na minha família, não impeça das coisas que Deus tem para mim, para que os meus amigos, para que as pessoas que eu conheço lá fora não atrapalhem aquilo que Deus tem para mim, que é o melhor, sempre é o melhor. Que pai quer o pior para o filho? Ninguém quer. Quem é pai aqui? Você quer o pior para o seu filho? É como o Leonardo disse, o pai sempre quer o melhor para o filho. Então, se Deus ele quer o melhor para mim, eu tenho que trabalhar naquilo que Deus colocou nas minhas mãos. Eu tenho que entender que para mim viver uma vida avivada, para mim viver uma vida de arrependimento, eu tenho que deixar que o meu interior venha a ser trabalhado pelo Senhor Jesus. Eu tenho que deixar que as coisas que estão atrapalhando a presença de Deus venha salvar minha vida, venha salvar meu coração e venha mudar meu pensamento. Amém, igreja? Amém. Fica de pé em nome de Deus. Vou orar pela tua vida, eu vou orar pela tua casa. Vou chamar o diácono Abraão que está orando comigo aqui. Nós vamos estar louvando a Deus, adorando a Deus. A Daiane vai estar louvando a Deus. O Abraão vai estar orando. Nós vamos apresentar a tua vida para Deus. É o primeiro dia da conferência. Vai ter mais 6 domingos. 6 domingos de arrependimento, de avivamento. O avivamento, eu não quero que Deus faça eu viver o avivamento só aqui na igreja, não. Eu quero viver uma vida avivada na minha casa, uma vida de transformação no meu lar, na minha família, nos meus negócios. Eu quero ser transformado em todas as áreas. E Deus ele permite, basta eu querer. Então eu tenho que viver uma vida aqui na igreja, em santidade, separado. E lá fora eu tenho que mostrar, não para as pessoas, mas para mim, que eu fui transformado e fui mudado. E eu mostrando para mim, olhar no espelho e falar: meu irmão, você mudou, você foi transformado pelo poder de Deus. Você foi transformado pelo Espírito Santo. As pessoas vão ver a mudança, a transformação e vão falar: ali vai um grande homem de Deus, um homem feliz, alegre, avivado pelo Espírito Santo. E Deus ele vai fazer isso comigo, com você. Amém? Feche teus olhos em nome de Jesus. Eu vou apresentar a tua vida para Deus, a tua casa, a tua família. E eu tenho a convicção que Deus ele está aqui, a presença dele está aqui. E que você venha entender que Deus ele sempre quer o melhor para você. Que Deus ele sabe que um filho arrependido é festa nos céus. Um filho, quando se arrepende dos seus atos, daquilo que não agrada a Deus, daquilo até mesmo que desanima um pai, que entristece um pai, quando um filho se arrepende e abre teu coração para o seu pai, na mesma hora, no mesmo instante, aquela paz, aquela presença, aquele calor do pai, aquele abraço do pai, transforma aquele filho no momento onde as lágrimas lavam a alma. Um filho arrependido, ele transmite para o pai, no olhar,
o arrependimento. Um filho, quando se arrepende, no olhar, o pai já sabe: o meu filho se arrependeu. O meu filho quer o meu perdão. O meu filho quer um abraço. O meu filho quer alegria. O meu filho quer paz. O meu filho, ele está desejando amor. O meu filho está desejando a paz que excede todo entendimento. Quando um filho se arrepende, o ambiente muda. Quando um filho se arrepende, aquela casa que está triste, sem vida, com a presença daquele filho arrependido, toda a casa entra em pranto, em choro, e a festa, a alegria naquela casa. Então essa noite, Deus, ele permitiu o arrependimento. Essa noite, o Espírito Santo de Deus, ele veio sobre nós com a presença dele, com o calor dele, para nos fortalecer, para nos levantar, para avivar a igreja dele, para trazer uma igreja avivada, feliz, alegre, uma igreja onde o crescimento dela não é só almas, mas é o amor. Uma igreja onde o crescimento dela não é somente o amor, mas é a compaixão. Uma igreja que o crescimento dela não é só o amor e a compaixão, mas é estender as mãos e ajudar aquele que está caído, abatido. Uma igreja que o crescimento dela não é só almas, amor, compaixão e estender as mãos. Uma igreja alegre, feliz, contente, grata, entendendo o propósito que Deus tem para ela, de salvação, de avivamento, de felicidade, de crescimento, não somente aqui na terra, mas crescimento no pensamento, no coração, crescimento que vai nos impulsionar para um dia melhor, crescimento que vai nos impulsionar, vai nos avivar, para que ninguém venha paralisar aquilo que Deus tem para você. Então abre teu coração, igreja, porque a presença dele está aqui. Glória a Deus. Feche seus olhos nessa noite. Se concentre em tudo aquilo que foi falado, que foi ministrado pela palavra do Senhor. Coloca a mão no seu coração e fala: Senhor, fala comigo. Fala comigo, porque apenas é o primeiro dia de mais 6 que virão. Mais 6 domingos é o tempo de Deus na sua vida, para que seja avivado a tua palavra em seu coração, para Ele te mostrar algo mais além do que já mostrou, porque a fé não tem limite. Nós limitamos a fé, mas até você quiser se posicionar a entender, a crer e a caminhar com Ele, Ele vai te mostrar coisas sobrenaturais do reino dos céus. A palavra foi ministrada aqui hoje, já foi falado tudo e mais além do que aqui que está na terra é um simples momento passageiro, mas o que virá no céu é eterno e verdadeiro, é grandioso e é eterno. Aqui é passageiro e tem tempo de final. Então não apegamos em coisas terrenas,
porque nós somos espirituais. O lugar que estamos é passagem momentânea, mas o lugar que iremos é uma vida eterna com Ele. Senhor soberano e eterno Pai, te louvamos nessa noite e te agradecemos desde já por esse culto e essa palavra poderosa que veio do céu. Obrigado por esse culto maravilhoso. Obrigado por essa palavra que nos confronta e nos alcança. Pois sem confronto também não tem avivamento. Pois sem arrependimento também não tem avivamento. Pois sem amor também não tem avivamento. Por isso, Pai, aviva em nós a tua obra. Aviva em nós para que nós saímos daqui e vivemos um avivamento em nós. Não só porque ouvimos falar, mas que queremos sentir um fogo diferenciado, uma compaixão, uma vontade de chorar aos seus pés, uma vontade de pedir perdão, uma vontade de reconciliar uns para com os outros, uma vontade de querer ajudar. Algo fora do normal, algo que não vem de um coração corrompido, mas de um coração a qual também está sentado ao lado dele. Então, Senhor, que eu oro pela minha vida e também pelos dos nossos irmãos que aqui estão. É que nós venhamos sentir a partir de amanhã algo sobrenatural, para que nós também possamos contar testemunhos de algo que aconteceu a respeito dessa conferência, a respeito de um avivamento que já está brotando em nós. Compaixão, amor, carinho, arrependimento, união, restauração, transformação. Então, Senhor, em nome do seu Filho amado, avive em nós a sua obra. Porque se a obra estiver avivada em nós, eu creio que nós vamos viver algo novo. Eu creio que nós vamos viver algo de tão grande que o Senhor quer nos mostrar. Conferência poderosa para uma palavra poderosa. Não que queremos só para nós, mas que queremos apresentar para os nossos próximos, os nossos vizinhos, no nosso serviço, na nossa comunidade, na nossa casa, com as nossas esposas, ou maridos, ou filhos, com as crianças que já estão experimentando um avivamento nessa era. Então, meus irmãos, estamos vivendo uma pequena experiência humana, mas nós somos espirituais e não somos dessa terra. O apóstolo Paulo fala: se concentra nas coisas do alto, porque as que estão aqui praticamente irão passar e são momentâneas. Mas aviva em nós, Senhor, a sua obra, para que nós podemos viver e sentir o avivamento. Assim como aquela igreja, povo simples, mas o poder era eminente neles. O poder do Espírito Santo. Povo simples, adoração simples, mas o poder era grandioso através deles.
Então avive em nós a sua obra, Senhor. É o que lhe pedimos essa noite, Pai. Para que nós podemos viver e participar daquilo que está sendo ministrado e daquilo que o Senhor colocou no nosso pastor. No coração dele está passando a palavra do Senhor. Então, desde já eu já agradeço, Senhor, por esse culto que eu participei nessa noite. Porque o Senhor permitiu que eu estivesse aqui. E assim como um pai, também somos filhos. Pela graça que o Senhor Jesus nos alcançou. Avive em nós a sua obra. E no nome de Jesus, eu te agradeço. E as palmas, ó Jesus.